Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula sobre química. Hoje nós vamos dar continuidade à aula anterior, em que nós começamos a discutir um pouco sobre a matéria, sobre as propriedades da matéria, e hoje nós vamos começar a tentar entender como que essa matéria é formada. Eu já tinha dito, que para que a gente possa entender as transformações que a matéria sofre, que a gente pode fazer com que ela sofra, a partir de reações químicas não espontâneas, em que nós podemos então forçar ali uma transformação da matéria, nós precisamos antes entender do que essa matéria é formada, quais são as leis, que regem a constituição, e o comportamento e as propriedades dessa matéria. Às vezes eu brinco com meus alunos que a química é uma profissão muito semelhante à de um mecânico, Para que a gente possa entender, por exemplo, como que um carro funciona, eu preciso de abrir o capô do carro e entender o motor que está lá dentro. Para que eu possa entender o funcionamento do motor, eu preciso de desmontar as partes daquele motor, entender a função de cada uma daquelas partes, para poder entender como que aquilo tudo ali vai funcionar, E a química a gente tenta fazer algo muito parecido. A gente, apesar da gente não conseguir abrir a matéria, como o mecânico faz, a gente faz isso de uma forma muito mais indireta, Então a química ela vai fazer esse trabalho, de abrir a matéria e tentar entender como que as partes funcionam para entender o todo, mas de uma forma indireta, a partir dentro daquilo que a tecnologia permite que a gente entenda, dentro daquilo que a tecnologia permite que a gente visualize dentro da matéria, tá? É como se para abrir o capô do carro, a gente precisasse de alguma ferramenta especial para fazer com que a porta do capô abra, E sem essa ferramenta não adianta, eu nunca vou saber o que está lá dentro. Posso fazer deduções, Eu posso ter ali algumas leituras, algumas análises que vão me permitir deduzir o que está ali dentro. Mesmo depois de abrir, se eu não tiver uma ferramenta especial que me permita desmontar o motor para entender cada parte, eu vou ter que tentar também a partir de sinais, a partir de dados empíricos, a partir de observações, entender qual que é a função de cada uma daquelas partes, tá? Então, o trabalho do químico, do físico, porque o físico também nos ajuda muito nessa parte, é semelhante a isso, Só que a gente está limitado, é claro, como eu disse, pela tecnologia, e aí nessa aula de hoje, tá, nós vamos fazer um apanhado histórico, desse estudo, dessa investigação pela composição da matéria, desde Demócritos, tá, até o que eu coloquei como reações químicas, tá, ou seja, até o modelo de Dalton, que é o modelo que ser utilizado para a gente poder entender como que as reações químicas acontecem, ok? Pois bem, desde a antiguidade, então, é claro, a humanidade já busca esse conhecimento, A curiosidade, ela é inata, ao ser humano. A gente sempre busca entender, os fatores e eventos ambientais que ocorrem à nossa volta. E aí, nessa busca que a gente vai, então, conhecendo um pouco melhor os fenômenos, físicos e químicos que acontecem, tá? E aí eu chamo atenção, normalmente a gente traz dois nomes, Demócritos e Leucipo, mas eu trouxe aqui apenas o Demócritos, que eu acho que ele já representa bem, a ideia, em que em torno de 400 anos antes de Cristo, ele já previu um modelo atômico muito parecido com o que a gente vê hoje, que ele afirmava que, segundo a opinião dele, a matéria era formada por uma parte indivisível, chamada de átomo, Então daí vem a palavra átomo, que significa indivisível, e por espaços vazios. Então repare que 400 anos antes de Cristo, alguém, um filósofo, já chegou a supor que a matéria havia espaço vazio dentro dela, Como de fato a gente percebe hoje, tá? Então, enfim, ele teve essa ideia. É lógico que na cabeça dele, essa concepção do que era o átomo, como que era esse átomo, é muito diferente do átomo, por exemplo, de Dalton, Ah, mas não é muito parecido? Não, é muito diferente, na verdade. O Demócritos, ele acreditava que esse átomo, essa parte divisível, ele tinha formas e características do material, daquele material que ele compunha.
Então era como se, tipo assim, o átomo de ferro, de uma barra de ferro, era ele tinha uma forma muito parecida com o ferro em si, né? Se eu não me engano, ele até chegou a supor, tá? Algumas formas desses átomos, né? Eu nunca tive acesso, né, a esse tipo de informação. Eu já pesquisei algumas vezes, li que ele chegou a fazer suposições, li até algumas pessoas que falam de algumas formas que ele tinha pressuposto para algum desses átomos, tá? Mas eu nunca cheguei a ver uma ilustração dessa. Mas enfim, mas ele pensa algo assim, né? Então, átomos tinham formas que remetiam a aquele material que ele compunha. É claro que a gente tem que pensar que a gente está falando de uma época, né, em que a diversidade de materiais era muito limitada, né? A gente tinha ali somente, basicamente, materiais naturais, né? Tínhamos plantas, tínhamos árvores, tínhamos areias, tínhamos água, tínhamos o ar, né? O barro, alguns metais. Então, assim, o conjunto de amostras que ele tinha para analisar, comparado com os dias de hoje, era muito limitado. Só que ele teve um pequeno azar porque na mesma época dele, né, existia um outro filósofo, né, muito mais acreditado e muito mais valorizado na época, né, que tinha um reconhecimento muito maior, que era Aristóteles, né? E segundo Aristóteles, essa ideia de Demócritos e de Lecipo não fazia sentido, porque ele partia justamente da sua observação. Olha, eu pego aqui uma madeira e quando eu atrito essa madeira com outra madeira, ela começa a liberar fogo, né? Libera um material que a gente chama de fogo, e desse fogo eu consigo ver uma fumaça saindo. Ou seja, essa madeira, ela é formada por fogo que estava lá dentro, então eu quebrei a casca dessa madeira, liberei o fogo, né, para sair, e junto com esse fogo está saindo um ar, né, que é o ar, né? Então é muito parecido com o ar que a gente respira, tá? E no final disso tudo sobre cinzas, que é muito parecido com terra. Então repare que a observação que ele fazia era muito mais associada ao que ele via, né? Ao que ele poderia visualizar, que as pessoas visualizavam. Então, de certo modo, isso fazia sentido, né? Então, naquela época, meio que ficou hegemônico, né, que a matéria então seria formada por esses quatro elementos, tá? Por fogo, ar, terra e água. E que a combinação desses elementos, né, poderia dar aí, por exemplo, o Capitão Planeta. Ou, não, desculpa, Capitão Planeta, não. Que poderia formar, então, todos os materiais que compunham a natureza. Então, teria ali a combinação, tá, desses elementos em diferentes proporções, não necessariamente dos quatro, né, mas de um ou de outro, né? Claro que eu teria o ar puro, né, a água pura, a terra pura, o fogo puro, e a combinação deles, né, de mais de dois, três, quatro deles, né, em diferentes proporções, eu formava todo o meu material, né, tudo que existia na natureza, tá? E é interessante porque essa ideia, ela dura praticamente por mais de 1000 anos, né? Somente mais de 1000 anos depois é que surge, né, um outro pesquisador, né, John Dalton. É claro que nessa época de Dalton, a, a química já estava muito mais avançada, tá? Quando Dalton começa a fazer seus experimentos, né, começa a fazer suas observações sobre a composição da matéria, a gente já tinha saído ali no período que a gente chama de alquimia, já tínhamos entrado no período que a gente chama de química moderna hoje, né? Ou seja, Lavoisier, né, alguns anos antes, já havia feito alguns estudos, algumas observações químicas, tá? Então, que já tinha mudado, né, feito uma mudança drástica na forma com que os pesquisadores, né, os pensadores da época viam a química. Mas enfim, mas então o John Dalton fazendo alguns experimentos, né, ele trabalhava muito com gases, com solubilidade de gases na água, ele começa a questionar a constituição dessa matéria. E aí ele retoma esse conceito, né, essa ideia tida por Demócritos, de que a matéria, na verdade, seja feita por uma parte indivisível. Essa ideia, tá, da matéria ser formada por uma parte divisível, é claro que não foi o primeiro a tê-la, né? Assim, mesmo depois de Demócritos, né? Outros pesquisadores, tá, outros filósofos chegaram a sugerir isso, né? No entanto, não se havia muita evidência, né, experimental, evidências físicas
eles não conseguiam convencer a sociedade científica naquelas épocas sobre aquelas ideias, né? Então ficava muito em termos de sugestões. Dalton, então, a partir dos experimentos que ele fazia com gases, né, com comportamentos dos gases, ele então propõe que, na verdade, a matéria fosse formada então por átomos, né, sendo esses átomos partículas esféricas, indivisíveis e neutras, e que inclusive já é um problema do modelo atômico de Dalton. Né? Hoje nós sabemos, por exemplo, que a matéria ela tem um caráter elétrico, né? Ela tem uma característica elétrica nela também. Mas enfim, naquela época, mesmo tendo, né, já existiam vários experimentos, tá, envolvendo correntes elétricas, já conhecia a existência da eletricidade, mas até então a eletricidade era vista como um fluido que tinha alguns materiais que poderia fluir de um material para outro, né? Então não era algo visto como sendo da matéria em si. Então, e aí Dalton, para poder, inclusive, ajudar ele a defender a sua ideia, tá? A sua hipótese, né? De como seria a matéria, ele vai se basear justamente nos primeiros de Lavoisier, né? De Proust, que já tinham sido feitos antes. Mas aí, então, Dalton é muito interessante, assim, o grande achado, né, do Dalton foi que ele consegue não só propor, né, por que a matéria seria formada, mas ele dá ali algumas informações sobre esse átomo, como eu acabei de dizer, né? Então esse átomo seria uma esfera, né, maciça, indivisível, né? Então, segundo ele, chegaria a um ponto que a gente não conseguiria dividir mesmo a matéria, né, que seria esse átomo indivisível, e neutro. E é claro, mas se eu tenho matérias diferentes, então eu preciso ter átomos diferentes. E ele chegou até a pensar nisso, olha, eu tenho então átomos que são diferentes, sim, o que varia de um átomo para outro é o seu tamanho, né? Então eu teria ali massas diferentes entre os átomos. Então eu teria ali um átomo X, um átomo Y, um átomo Z, um átomo D, com tamanhos diferentes, com massas relativas diferentes. E aí, dependendo da combinação desses átomos diferentes, eu teria, então, matérias diferentes, né? A formação de objetos, de substâncias, de compostos diferentes. Ele chegou, inclusive, a classificar esses elementos, esses átomos, né, em grupos de elementos, tá? Então, ele dizia que elementos seriam, na verdade, então, conjuntos de átomos iguais. Então, todos os átomos iguais, de mesmo tamanho, compunham o mesmo tipo de elemento químico. Hoje nós sabemos que isso também já não é, né, uma verdade, né? Porque nós sabemos hoje que os elementos vão ter átomos de tamanhos diferentes, massas diferentes, né? Que vão ter uma outra característica que vai classificar os átomos como sendo de um mesmo elemento químico, ok? Mas isso fica para depois. Mas então ele via isso, né? Olha, os átomos então têm tamanhos diferentes e os átomos estão de um mesmo tamanho, compõem um grupo que nós chamamos de elemento químico. E ele deu símbolos para esses elementos químicos, né? Como você pode ver aqui. Então ele deu um símbolo lá para hidrogênio, um símbolo para magnésio, para oxigênio, para enxofre, para os elementos químicos que existiam naquele momento, né? Que eles tinham conhecimento naquela época. E ele falou, ele chegou a falar, olha, quando eu tenho então a combinação ali de elementos diferentes, eu tenho a formação de substâncias diferentes, tá? Igual está ilustrado na figura. Então, isso também foi interessante. E é isso que ele vai, então, pegar, né, se apropriar lá dos resultados, por exemplo, de Lavoisier. Tá? O Lavoisier já fazia estudos da química muito antes de Dalton, né? No final do século XVIII, foi quando ele fazia, né, chegou a descobrir o oxigênio, chegou a descobrir o hidrogênio, né, deu nome para esses elementos químicos, fez várias contribuições para a ciência e percebeu, independente da reação química que a gente faça, a quantidade de matéria que eu tenho antes da reação é igual ao que eu tenho depois. E chegou numa lei que nós hoje chamamos de lei da conservação de massa. Então, ou seja, tudo aquilo que eu tenho antes de uma reação química, antes de uma transformação, eu tenho depois em termos de massa. Isso era muito interessante, porque até então acreditava que inclusive o calor, né, que uma reação liberava, estava associado à massa daquela matéria. Então, se a matéria, ao queimar, por exemplo, põe fogo numa madeira, ao queimar aquela matéria, liberava calor, então a massa que ele perdia era por causa do calor que estava perdendo, né? E aí Lavoisier percebe que não, que na verdade, a massa que ele perde é porque ele está convertendo-se em outros compostos no estado gasoso, né? Mas que a quantidade de termos de matéria no estado gasoso é igual a que eu tinha antes, né? No caso da madeira lá, né? Da madeira com o oxigênio que está sofrendo a reação, né? Para a queima daquela madeira. E aí,
E aí Dalton, né, se apropria dessa ideia, né, para poder explicar, porque ele justamente fala, olha, por que que eu tenho uma conservação de massa? Porque a matéria é feita de átomos. Esses átomos, então, quando vai fazer uma reação química, eles mudam de parceiros, vamos falar assim. Eu tenho um átomo X, está ligado a um átomo Y. Após uma reação química, esse átomo X passa a ligar com o átomo Z. Como eu tenho, então, dois átomos interagindo de forma diferente do que eu tinha antes, eu tenho uma nova matéria, né? Por isso eu tenho uma reação química, tá? E aí isso explicava, né? Assim, isso explicava muito bem as observações que Lavoisier já tinha tido, né? Com relação à conservação da matéria. Um outro francês também, né? Que Dalton vai utilizar aí para poder embasar melhor os seus resultados é Joseph Prost, né? Prost também chegou a fazer algumas pesquisas, alguns estudos, né, sobre a matéria. Ele, inclusive, chegou a falar que a matéria seria formada por átomos, né, mas ele não conseguiu explicar isso, né, assim, não conseguiu fornecer ferramentas científicas suficientes, tá, para poder comprovar essa pressuposição, essa ideia dele, né, mas ele chegou a ver que as reações tinham uma proporção constantes, né, independente da reação que acontecia. Por exemplo, se eu faço uma reação de hidrogênio com oxigênio para formar água, independente da quantidade de água que eu quero formar, as quantidades iniciais de hidrogênio e oxigênio, a proporção dessas quantidades iniciais, sempre vai ser a mesma. Então, se eu tenho uma proporção ali, digamos, não em termos de massa, mas em termos de átomos, né, de dois átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio, para formar uma molécula de água, se eu quero formar duas moléculas de água, eu vou precisar de 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio. Se eu quero formar 10 moléculas de água, eu vou precisar de 20 átomos de hidrogênio e 10 átomos de oxigênio. Então, há uma proporção, né, desses constituintes, que a gente vai chamar de reagentes, né, para poder formar um determinado produto. E isso também vai ser explicado lá pela lei de Dalton, né? Quando Dalton, então, afirma que a matéria é formada por átomos, esses átomos, então, é claro, né, que eu tenho uma proporção constante, né? Então, a identidade do gás hidrogênio, por exemplo, hoje nós sabemos que são dois átomos de hidrogênio, né, ligados um ao outro. Se eu tenho, então, um gás hidrogênio, cada molécula de gás hidrogênio formada por dois átomos de hidrogênio, então, para que eu possa fazer uma reação com uma molécula de O2, de oxigênio, que tem dois átomos de oxigênio, e formar duas moléculas de água, vou precisar de duas moléculas de gás hidrogênio. E se eu faço a reação não com uma molécula de oxigênio, mas com duas moléculas de oxigênio, eu preciso então de 4 moléculas de hidrogênio. Então, percebem, né, que a partir dessas evidências, né, então mesmo sem conhecer necessariamente, né, sem ter conseguido, sem ter tido ferramenta suficiente para abrir a matéria, porque até então eles não conseguiam observar a matéria, né, a nível microscópico, mas eles conseguiram, a partir de evidências experimentais, né, como a conservação de massa, né, a questão da conservação das proporções constantes, e com seus experimentos que tinha tido, tá, envolvendo as reações com gases, ele consegue, então, nos dar essa ideia, né, de um modelo atômico, né, após mais de 1000 anos depois do primeiro modelo atômico, vamos falar assim, né, de uma primeira ideia sobre o que poderia ser formado o átomo. E aí eu queria chamar muita atenção para essa figurinha aqui, né, para essa imagem. Eu gostaria de tentar desconstruir, tá, uma analogia que é muito comum, que muitos professores fazem, e que eu nunca concordei muito com essa analogia, tá, que é de associar modelos atômicos a objetos do nosso dia a dia. Eu acho que quando a gente faz isso, primeiro que a gente simplifica a riqueza científica daquele modelo atômico. E segundo, os nossos alunos muitas vezes não entendem que isso é uma analogia. Eu digo porque eu já peguei provas, por exemplo, né, em que eu perguntava alguma coisa sobre o modelo atômico de Dalton e a aluna responde, era uma bola de bilhar. Como assim era uma bola de bilhar? Né? Ela tinha o número 8 desenhado nela, né? Então tinha uma... Percebe? Isso é muito complicado, tá? Então, reparem, tá, que o modelo de Dalton é uma esfera maciça, neutra, indivisível, com tamanhos diferentes, tá? Outra coisa que ele afirma também que é essencial para nós, que numa reação química, então, a gente nunca consegue quebrar um átomo, né? Um átomo, ele
a gente não consegue fragmentar ele, nem em outras partes, tá? Então, ou seja, numa reação química, aquele átomo que eu tinha antes continua tendo ele depois, tá? Só que ele vai estar ligado a um outro tipo de átomo, por isso que eu altero aquele meu material, ok? Por hoje nós vamos ficando aqui, tá? É claro que esse modelo atômico de Dalton, né, ele não consegue durar por muito tempo, né? Porque naquela época, como eu disse, já haviam estudos envolvendo correntes elétricas, tá? Então, assim, então nós vamos ter que ver, né? Nós vamos ter que tentar associar esse caráter elétrico da matéria à minha matéria em si, né? Como que essa eletricidade sai da minha matéria, como que ela está presente ali, ok? Então, não vou deixar isso para um próximo vídeo, né? Então, peço que vocês comentem, que vocês façam suas perguntas, né? Vamos discutir sobre esses conceitos, caso tenha ficado alguma dúvida, né? E na próxima aula, então, a gente dá continuidade a esse tópico, ok? Obrigado, até o próximo vídeo.